Seja bem-vindo a mais uma live, Medo do Futuro, como superá-lo. Todos nós temos esse motivo para estarmos com medo ultimamente e preocupação, porque preocupação excessiva também vem através do medo. Quando começamos a ter medo, começamos naquela preocupação que é natural, não é? Porque medo é o natural, é uma emoção natural de sobrevivência. E é evidente que quando nós temos medo, nos ensina, ajuda-nos a prever mais, a ir procura das informações para nos proteger. E quando nós não temos esse medo, nós fazemos coisas só à nossa maneira, as coisas que nós temos, estamos sujeitos aos resultados lastimáveis ou que nós não esperávamos. E é nesse sentido que medo é muito importante, porque se não tivéssemos medo, atirávamos do prédio abaixo, podíamos passar numa via pública sem respeito às outras pessoas, não havia essa regra de proteção. E medo é muito importante por causa disto. E quando dizemos medo, ter medo não é a ausência de coragem, mas é agir mesmo tendo medo, ter a coragem, é agir mesmo tendo medo. Por isso, como podemos superar o medo? Sabendo que existe, depois da pandemia, não é? Ainda nem a pandemia tinha terminado no todo, acho que foi 13 de março, começou a guerra na Ucrânia, 2022. A seguir vem várias tempestades que nós estamos a ver ultimamente agora, da guerra, vem a inflação em todo o mundo, no todo o país, todo o mundo está aqui a inflação. E a seguir a inflação vem Seja bem-vinda, Dânia, a esta live. A seguir a inflação vem o sismo que aconteceu na Turquia, aconteceu em Síria. Esses países aqui ao lado e países da Europa também sofreu esse impacto, mesmo que não tenha acontecido o mesmo no nosso país, mas também passamos sofremos, como não vimos, também sofremos. Vimos essa notícia constante, sofrimento de muitas famílias, ficaram quase sem nada. E é importante, temos que ser depois para ter, porque vimos que as pessoas tinham tudo. De uma hora para outra, em um minuto, milhares de pessoas ficaram sem nada. Por isso é importante nos conhecermos e saber como lidar. Primeira situação, medo é uma emoção básica, muito importante para a sobrevivência. E se nós sabemos lidar com medo, temos consciência de que temos que ser para termos, será um primeiro passo para podermos lidar com os desafios. Lidar com os desafios, as coisas que acontecem no dia a dia e lidar com o futuro. Porque à medida que passa, eu estive passando, foi na terça-feira, ouvi a pessoa terça, quarta-feira, a dizer, o mundo vai acabar. E muitas pessoas estão com esse medo, o mundo vai acabar. Será que o mundo vai acabar? Na terça-feira tive numa sessão em que uma cliente me perguntou, será que o mundo vai acabar? E eu só tinha que, depois de respondê-la, o mundo não vai acabar. E assim, nós temos, para quem tem fé, né? Para quem não sabe, eu sou crente e praticante também. Eu sou Linete Rosário, ajudo as pessoas há mais de 19 anos. Eu levo a maior parte do meu tempo impactando a vida das pessoas num sentido positivo. Como? Ajudando essas pessoas não só ter um equilíbrio tanto emocional, relacional, como profissional e financeiro. Tudo isso faz parte de um bolo numa vida adulta, principalmente numa vida adulta. E hoje viemos falar especificamente do medo do futuro, por ter visto essa pergunta, essa preocupação nas pessoas. Uma cliente ainda me perguntou se o mundo vai acabar, então eu trouxe essa live para refletir com vocês o que é importante, o que é medo, como esse medo ocorre, a importância do medo e como superar esse medo quando nós estamos a viver numa situação, num sistema conturbado. Ultimamente, um sistema conturbado. Muitas pessoas têm medo não do sistema, mas sim da inteligência artificial, que tem assolado agora, todas as pessoas falam na inteligência artificial, e essa inteligência artificial faz com que as pessoas fiquem tão preocupadas com o mercado de emprego, muitos mercados de emprego vai desaparecer, e as pessoas não tendo o que fazer, o trabalho para fazer, elas têm que se reinventar. Sendo nós ser de hábitos, claro que já começa a provocar uma certa preocupação. E essa preocupação vem como? Através do medo que nós sentimos. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser? Eu sempre fiz as coisas mesmo há muitos anos. Sempre trabalhei nisto. Sempre tive uma forma de estar dessa forma. E agora eu tenho que mudar. Como é que eu vou fazer para adaptar nova realidade? E novo mercado de trabalho?
Além de adaptar ao novo mercado de trabalho, também reajustar a minha vida. Tudo isso surge medo em nós e a preocupação. Esse medo provocado pela preocupação de como que vai acontecer. E quando nós começamos a ficar preocupação, o que é que provoca a preocupação? É o medo que provoca essa preocupação. E quando ela é excessiva, ela depois destrói-nos. Ela provoca ansiedade, ela provoca também esgotamento, síndrome de burnout e muito, porque não só estamos a viver um momento hostil, num sistema atualmente hostil, que parece que não há o que contar para o futuro. E isso tem motivo correto. Nós sabemos que tem. Você tem motivo, tu tens motivo, eu tenho motivo de estar preocupada. Contudo, tendo a técnica correta de como superar este medo, nós podemos viver o nosso presente, né? Podemos viver o nosso presente. Por isso, aqui, pode partilhar esta live, que vai ser muito útil para vocês. Partilhe essa live, porque muitas vezes, quando nós estamos a falar para outras pessoas, damos dicas às pessoas, elas não... Às vezes, elas não assimilam nosso conselho, nossa opinião, porque nós não somos especialistas, porque às vezes elas acham que nós já nos conhecemos o suficiente, estamos a usar tu estás a usar esse argumento só para poder fazer com que ela ainda tenha mais medo, ou para gozar com ela, ou porque não está a entendê-la. Já chego a ter pessoas a dizer, porque você não entende e como eu estou a passar ou a situação em que eu estou, e eu tenho esse motivo para estar assim, claro, tenho esse motivo para estar assim. Mas se continuar nesse registro constante, se nós ser de hábito, que com consistência realmente o que tem acontecido, o que é que vai levar? Vai levar a vários outros problemas. O corpo começa a ressentir, porque nós somos todos seres emocionais. Agora, as emoções surgem para nos proteger. Existem emoções primárias, secundárias, não é? Agora também emoções terciárias, mas essas emoções primárias são essenciais para a nossa sobrevivência. Por isso temos que saber como usá-la a nosso favor, com poder vivemos o nosso presente agora, para que isso aconteça. Vamos partilhar esta live, vamos convidar mais pessoas. Então, primeiro passo, primeiro medo, para quando nós temos medo, primeiro passo. Quando nós temos medo, primeiro passo para nós começarmos a superar o nosso medo. Primeiro passo, dica 1, aceitar o seu medo. Aceitar que realmente as coisas estão a acontecer. Lembre que depois, logo a abertura da live, eu referi, nós estamos a guerra na Ucrânia, estávamos no confinamento quase 2 anos, nós saímos a pensar que depois do confinamento as coisas iam mudar, o relacionamento ia ser melhor, um com o outro, o mercado de trabalho ia ser melhor, mas pelo contrário, o relacionamento ficou pior, o mercado de trabalho ficou precário, há uma inflação tremenda, a guerra surgiu desde março de 2022, a seguir agora vem vários sismos que têm acontecido, independentemente do sismo, já surgiu várias tempestades, mesmo no Brasil, em vários outros países. E tudo isso para mostrar-nos que o sistema não está estável como nós achávamos que, ou desejávamos que fosse. E toda essa instabilidade provoca uma alteração no nosso sistema emocional, na nossa neurobiologia, porque nós somos seres de hábitos. Contudo, nós temos que aprender a lidar com a nossa realidade. Para aprendermos a lidar com essa realidade, temos que pensar em aceitar. Não é fácil aceitar. Aceitar não quer dizer que nós concordamos com tudo, mas sim, neste momento, é a única forma que podemos. Nós não temos controle das coisas que estão à nossa volta, mas temos controle de nós próprios. E vamos começar por algum lado. Primeiro por nós, aceitar a realidade que aconteceu, que é natural, há coisas que não dependem só de nós, que aconteceu. É simplesmente assim. E começamos a ver o que é que podemos fazer daqui para frente. E a seguir da aceitação, temos que começar a pensar.
como é que eu posso superar este medo? Começar a descrever o seu medo. O que é que lhe provoca o medo? Porque muitas vezes para as pessoas a guerra não lhes provoca o medo, para eles a guerra é uma oportunidade. Para si, a guerra provoca medo, provoca uma alteração nas coisas na sua vida. Por exemplo, quem está em Portugal não tem medo de guerra, porque sabe que guerra não estava a acontecer aqui, mas tem medo de mercado de trabalho, que está a desaparecer cada vez mais, inflação cada vez mais, ganhamos menos, o ganho mantém-se, as despesas aumentam-se, as rendas de casa estão altas, a inflação maior em nível de habitação, ou seja, o custo de vida está elevado, maior do que o ganho, a rentabilidade nossa está a ser precária. O nosso trabalho está a ser excessivo, mas o nosso retorno tem sido muito diminuto. Isso tudo provoca-nos essa preocupação e esse medo que leva-nos a ficar mais no registro de preocupação e pode gerar ansiedade, síndrome de burnout, depressão, e quem já tem depressão fica pior, ou quem tem outros problemas de doença ou já o físico ficam pior porque depois não tem como, há atraso do governo para pagar, há muitas coisas que nós temos e são os teus motivos, eu estou a mencionar para tomar a consciência de muitas coisas que pode descrever que está a provocar o seu medo, está a levar com que está vivendo um registro de muita preocupação e muita ansiedade. Já falamos do ponto 1, que é aceitar o seu medo, e depois descrever o seu medo. Lembra-se, ponto 2, e a seguir de fazer isto tudo, começamos a ressaltar várias situações, tá bem? Ressalta as situações que estão a acontecer, descrevê-lo e procurar saber como posso fazer para lidar com o meu medo. E depois de fazer tudo isso, como é que eu faço para lidar com o meu medo? Em vez de dizer, por que tem acontecido isso? Por que tem acontecido isso? Se eu já descrevi o que está a provocar o meu medo, eu vou a seguir, lembrando que é o ponto 4 já, não é? Eu já aceitei o meu medo, eu já descrevi este medo, como é que está a acontecer com este medo. Eu agora vou descrevê-lo. Ponto 3. Já descrevi como é que eu vou ressaltá-lo, né? Descrevi, aceitei, descrevi sobre ele e cultivei aqui como é que eu posso fazer para poder sobreviver ou lidar com este medo. O 3, depois o ponto positivo, o terceiro ponto, agora o quarto ponto é o ponto positivo. Quais são os pensamentos que eu coloco na minha mente logo de manhã? Eu faço várias vezes a live aqui mencionando quais são os pensamentos, as palavras que nós colocamos na nossa mente. Se você levanta de manhã a colocar na sua mente a dizer, hoje um dia vai ser difícil, não sei como vai ser o dia, hoje vai ser muito difícil, o dia vai... E lembrando só de pensar que o dia vai ser difícil, já promove emoção negativa, uma reação negativa no seu organismo. E essa reação negativa faz com que leve essa postura corporal, toda essa expressão a nível do seu corpo, a expressão não verbal, são leituras, 70% delas são verídicas e nós não conseguimos mentir, porque são o nosso corpo, a nossa postura, a expressão verbal, não verbal, é só 30%, mas não verbal são 70% a 75%. A nossa expressão facial, tudo isso demonstra. E as pessoas vão vendo quando nós estamos assim, num registro de medo, de excessiva preocupação. Claro que as pessoas nem aproximam a nós. E isso também começa a tirar-nos aquele momento de oportunidade de fazer negócio, de conversar com outras pessoas, de aliviar essa nossa dor, nossa preocupação. E agora o ponto 5, que é o focar no presente. Depois nós começamos a colocar esse pensamento positivo, não é? O pensamento, ter atenção, ter a consciência de tipo de pensamentos que queremos colocar na nossa mente, como queremos sentir durante o dia. Começamos a focar nesse pensamento. E focando nesse pensamento faz com que nós não fiquemos a pensar no que nós não temos controle, que são situações atuais, problemas externos. Esses problemas externos são provocados por coisas que nós não temos controle, assim como nós não temos controle de melhorá-lo, mas temos controle de melhorar a nós próprios e resolver o que nós podemos resolver, o que está nas nossas mãos. Assim, focando no aqui e o agora, nós estamos a focar no presente, nós estamos a viver o maior momento da nossa vida, o presente. Nós estamos com preocupação a esperar que dias melhores viriam, não é? Depois de confinamento, de tudo isso, depois da guerra, e poderia melhorar, agora vem o cisne.
nada melhor não está a vir. Mas, enquanto estamos a esperar, quando damos por nós, já passou 2, 3, 4 anos. Já começou em 2019, dezembro de 2019, que começou essa situação dos vírus, né, de Covid-19. Agora em 2021, 22, que nós pensávamos que as coisas iam melhorar, estão a surgir vários outros problemas, sem que os outros ainda estivessem melhorados ou ultrapassados. Até quando tu vais ficar naquele registro de preocupação a esperar o amanhã? Muitas vezes procrastina, não fazendo as coisas que têm que ser feitas, não tomando as atitudes que têm que tomar, não fazendo os seus projetos, não tirando os seus projetos de papel. Por exemplo, não, eu fiz aqui o plano de 2023 para nós começarmos o nosso dia. Nós não temos essa organização na nossa vida, nas nossas coisas. Tudo isso à espera que amanhã vai acontecer, vai acontecer. E estamos a procrastinar tudo, a esperar os dias melhores. E os dias melhores não virão e não estão a vir. Então, os dias melhores poderão vir sim. Virão sim. Mas até lá pode apanhar, já vão 5, 6, 7 anos. Se você tem 55, você tem 60. As coisas que faria hoje já não consegue fazer mais assim. Ou o tempo que tinha hoje, a fartura para fazer certas coisas não fez, porque te focou à espera do amanhã e com medo do futuro, do medo que vai acontecer e espera que o futuro virá sem ter que fazer ou viver o aqui e agora. Claro, é bom termos uma previsão do futuro, termos uma consciência de coisas boas que virão e que vão vir realmente. E isso, nós estamos no nosso direito de pensar e imaginar, como diz o Albert Einstein, a imaginação, a inteligência é muito importante, conhecimento, mas a imaginação é o maior do que a inteligência. Então, se a imaginação é maior do que a inteligência, imaginar, não é? Essa vai ser uma sessão especial para quem ficar até o fim, para poder assistir esta live, para ter direito a esta sessão especial. Então, já falamos nos 5 pontos, né? Falamos na citação, falamos de escrever o seu medo, depois falamos de procurar saber como superar este medo, de escrever pensamentos positivos, depois de conversar com os membros, também temos que conversar com as pessoas conhecidas, né? Pessoas que podem nos ajudar a perceber como, pessoas que nós confiamos, como é que está a acontecer conosco, que tipo de medo. Depois de escrever esse medo, já começamos a ter uma consciência clara desse medo, o que está a provocá-lo, e conversar com as pessoas, às vezes uma conversa assim, uma amiga, ou uma pessoa conhecida, ou um especialista, pode nos ajudar a ter mais clarificação, a criar umas ferramentas adequadas para podermos superar este medo. E depois, já estamos nas 5, não é? Já falamos em 5 passos, agora vamos à nossa inspiração, começar a focar na sua inspiração. É o que você tem controle, é o que tu podes controlar. Ninguém pode controlar por si. Respirar, inspirar profundamente. Quem ficar até o fim vai ter direito a essa surpresa que eu vou vos convidar. Eu vou colocar aqui o link no chat. Depois podem entrar na sala. Começa às 19h30. Tem já convidados na sala do Zoom para assistirem essa live especial, para podermos fazer um exercício e como superar o medo, tá? E então essa inspiração faz com que nós comecemos também a focar mais no presente, no que temos e o que podemos controlar, em vez do que não podemos controlar. Não? E a seguir, na 7ª, é psicoterapia, falar com o especialista. Não só a nível de falar e conversar só para tirar as dúvidas, mas ter um acompanhamento, porque se esse medo é persistente e tem um motivo, às vezes pode ter um motivo por trás, que é um trauma, é uma situação que aconteceu na sua vida por muito antigo, que ninguém dava por si, e quando deu por si, já está a viver, e muitas vezes esses acontecimentos são tão precoces numa idade em que não tinha consciência do valor que tinha na sua vida. À medida que vai crescendo, está tão enraizado que começa a ter comportamentos desajustados por conta de esses traumas, esses acontecimentos que vivenciou no passado da sua vida. Por isso é bom que tenha um psicoterapeuta. E tem aqui o link para entrar no grupo. Quem quiser, depois de seguir esta live, vai ter uma sessão especial comigo no Zoom, de 30 minutos, para nós fazermos exercícios no Zoom para trabalhar como superar este medo. Vão aprender esse exercício comigo, quem estiver aqui até o fim. Então, já falamos um pouco de como superar este medo. Falamos que o medo é natural,
elas acontecem, tem muita importância, é para a sobrevivência, tem importância para a sobrevivência e nos permite também nos proteger, ajuda-nos não só a proteger-nos, como também a recorrer a mais informações para estarmos mais seguras, para tomarmos decisões mais assertivas. E a seguir, falamos nos 7 pontos que para superarmos o medo. Como superar o medo do futuro? Como superar? Sabemos que, além dela ser uma emoção negativa, é importante na nossa vida. Como usá-la para nosso favor? Primeiro é saber como superar esse medo. Temos que ser, depois para se ter. Vimos que as coisas, como falamos quando falamos do dinheiro, há muito preconceito por trás do dinheiro. Mas sabemos que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é proporcionar ao resultado que nós damos para a nossa vida. É o resultado do trabalho que nós entregamos, do valor que nós entregamos às outras pessoas. Assim como o nosso valor vem mais do que nós conseguimos superar, lidar com as adversidades. Porque as adversidades vão surgindo constantemente. E mesmo que não queiramos, as coisas acontecem. E se acontecem, como lidar com elas? A diferença de 95% das pessoas já viverem numa situação de medo, de doença precoce e cada vez mais, e com as pessoas, com 5% das pessoas que vivem uma vida com muito dinheiro, vivem uma vida regada, não é diferente, que elas estão num mundo igual a nós. A diferença é a forma como elas lidam com as coisas, o desafio do dia a dia, e a forma como elas percebem esses desafios do dia a dia, como eles percebem as dificuldades que surgem no dia a dia. E quando nós falamos de superar o medo, você poderá estar a dizer assim: para superar o medo, como é que eu vou superar o medo? Não existe, não há como superar o medo. Estamos a ver, eu vejo as coisas acontecerem, vi que milhões de pessoas ou milhares de pessoas morreram agora na Síria ou na Turquia. Eu vi que muitas pessoas estão a morrer cada vez mais na Ucrânia, muitas pessoas estão sem gás, e nós aqui também não temos trabalho em Portugal. Claro que sim, tem esse motivo. Mas a forma como vai vir das coisas, como ressignifica as coisas, como lida com essas coisas, é diferente do que as pessoas que vivem a vida que vale a pena. Viver a vida que vale a pena não tem só que ser ter muito dinheiro. Apesar de nós falarmos do dinheiro, que dinheiro é importante, apesar de nós falarmos das coisas, todas elas são importantes, mas elas são um sumo das coisas para que elas aconteçam. Primeiro temos que ser, lembrando que medo é natural, ela tem importância na nossa sobrevivência e ela permite-nos também a tomar decisões mais assertivas, a recolher mais informações. Então, quem está aqui tem uma pergunta, pode expor-nos as perguntas, porque logo a seguir, quem quiser entrar aqui no link para entrar no grupo, que eu vou partilhar logo o link do Zoom, para às 19h30 temos o nosso exercício de como superar o medo, um exercício de ressignificação sistêmica para nós trabalharmos esse medo e superarmos esse medo, sair desse registro que nós estamos a viver. Sabemos quem acredita mais na física quântica, né? Energia, essa energia vibracional, vê que há de perceber que quando o mundo está assim tão agitado, essas vibrações, essas energias também atingem-nos de uma forma ou da outra. Então, se nós começarmos a saber como nos proteger, criamos uma barreira mais de protetora para conseguirmos lidar com ela, porque as pessoas mais sensíveis e as pessoas menos sensíveis. É importante que tenhamos essa consciência e fazemos a nossa parte. Por isso, no caso de alguma dúvida, digite aqui no chat, tá bem? Eu tenho 24 horas para responder ao máximo. E depois, às 19h30, vamos entrar aqui no grupo do Zoom para fazermos um exercício sistêmico para podermos superar este medo. Então, eu vou agradecer-vos a todos. Já que ninguém pôs pergunta, se tiver pergunta pode expor, esteja à vontade. Aqui no chat tem o link do meu grupo do WhatsApp. É aderir a esse grupo, terá acesso ao link para nós fazermos o nosso exercício. Tá bem? E obrigada mais uma vez, mais uma live. Medo do futuro, como superá-lo? É possível, você consegue e está tudo bem.